E já estamos de volta. Estava aqui dando uma olhada nas nossas redes sociais, é claro, né? Eu estou sempre acompanhando aqui, porque as discussões vão seguindo. Enquanto a gente está aqui batendo um papo com os nossos convidados, com os nossos entrevistados, você fica aí nas redes sociais deixando a sua opinião. E o nosso assunto de destaque hoje, que eu vou voltar no final do programa para falar, é a volta, né, dos vereadores que estavam afastados. Tem uma publicação aí que o pessoal está gostando de comentar. Para caramba, já são quase 9 mil pessoas, né? 8.700 pessoas participando. Não vai dar tempo da gente ler todo mundo, né? Claro, mas eu vou tentar passar aqui o máximo de comentários. Tem lá, inclusive, quem entra, quem sai, né? O pessoal às vezes pode ter esquecido. A gente lembra, a gente está aqui para lembrar. Bom, acabei de conversar com o doutor Amorim, né? Que está aí deixando a suplência, né? Que continua suplente, mas deixando o cargo que ocupava pela sua condição de suplente. Agora nós vamos falar do titular da pasta, né? Do titular da casa. Vereador Tenente Jaime aqui para a gente bater um papo, mas nós não vamos falar dessas coisas pelo menos por enquanto, né? A gente vai falar no finalzinho, mas o nosso assunto hoje é um assunto um pouco mais sério e que o Tenente Jaime gentilmente atendeu o nosso pedido aqui, porque você acompanhou ao longo da última semana, a gente estava até conversando aqui um pouco antes, o quanto a depressão tem se tornado um problema na sociedade teresopolitana. Tudo bem, é um problema na sociedade mundial, tá? Mas a gente tem que pensar em Teresópolis, né? Sim, com O Tenente certeza. Jaime é vereador de Teresópolis, eu sou apresentador em Teresópolis, a gente tem que pensar em Teresópolis. É por isso que a questão da depressão tem sido tão discutida e precisa ser discutida. Uma das coisas que eu percebi nas nossas publicações, Jaime, foi as pessoas agradecendo o fato da gente estar levantando esse assunto, discutindo, chamando atenção. Você já percebeu isso também? No momento da proposição do projeto, no momento da criação do projeto, as pessoas agradecendo o fato de terem levantado essa bandeira? Sim, com certeza. E inclusive de pessoas de jovens mesmo, né? Ontem, por exemplo, teve uma menininha lá de aproximadamente uns 13 anos, que é até filha de um amigo, meu professor Hermínio, mandar um abraço para ele, lá para me entrevistar, para poder fazer um trabalho, para poder demonstrar isso na Olha escola, sobre a importância desse projeto. Então, isso deixa a gente assim, muito satisfeito, Anderson, de saber que a gente consegue caminhar, né, para poder aumentar mais a informação e levar essa doença terrível que chama-se depressão. E uma coisa importante também é que ela precisa se tornar política pública, né? Não tem jeito. Sim, com certeza. Ela tem que ter esse caráter institucional. O poder público precisa pensar nisso como um mal da sociedade. Afinal de contas, é prerrogativa do poder público promover o bem-estar, né? Então, se está causando um mal, tem que ser discutido. O projeto tem esse caráter, né, de tornar a questão da discussão, da identificação, né, da depressão, que talvez seja um dos maiores dificultantes, uma política pública, porque o município possa instituir isso como política pública. Exatamente, uma política pública e, mais importante, preventiva, né? Porque você tem uma condição de identificar a doença precocemente. Porque se você observar, em sala de aula, você vê que quando a criança começa a se sentir isolada, tristeza, sonolência, com pensamentos depressivos, O rendimento cai, o né, rendimento acadêmico. cai, a nota cai, então você já começa a identificar que aquilo ali, alguma coisa está errada com essa criança. Então a gente pensa o seguinte, que através de palestras, né, de psicólogos, igual você falou, de psiquiatras, e em sala de aula, tanto na escola municipal, como creche, escolas públicas, universidades, e aí você começa a esclarecer os males dessa doença. Para a gente ter uma ideia, até 2020, a depressão ela vai ser mais comum que uma doença cardíaca, Verdade. né, que De um mais diabetes. incidência que uma doença cardíaca. Não é? Então, a gente tem que começar a combater, igual o projeto diz, na infância, né, na adolescência, porque com certeza esse número, a tendência é que caia. E você vê, por exemplo, nos últimos 10 anos, esse número soltou, entre crianças de 2 a 6 anos, de 4,5% para 10%. Quer dizer, é muita coisa, né? Muita É coisa. muita coisa. E tem um outro caráter também, que às vezes acaba se confundindo com o senso comum, com o preconceito,
é de que a depressão é coisa de quem tem muitas posses, é coisa de rico, que pobre não passa por isso, que pobre não tem tempo para ficar deprimido. Gente, primeiro, ficar deprimido não é um adjetivo, tá? É uma doença. Depressão é uma doença, mesmo, de verdade, uma doença de caráter não só psíquico, mas também do organismo, né? Uma doença que precisa, muitas vezes, de uma intervenção medicamentosa, de procedimentos de acompanhamento. Então, essa coisa de usar o depressivo como adjetivo tem que cair por terra, as pessoas precisam ficar atentas. Nós tivemos aí vários casos, eu estava conversando com o Jaime, inclusive, sobre isso aqui, antes da gente começar a entrevista, vários casos de pessoas doentes no convívio familiar, no convívio profissional, e as pessoas não percebiam que aquelas pessoas estavam doentes. Mesmo os sinais acontecendo, mesmo, né, os pedidos de ajuda acontecendo, a gente não percebendo. Então, talvez o projeto ajude a própria pessoa que passa pelo problema a identificar que está passando por aquele problema também, né, gente? Porque talvez a pessoa passe por tudo isso e ache apenas que é um momento difícil, que é uma angústia, que é, né, uma ansiedade excessiva, mas, na verdade, ela está ali já doente, já precisando de intervenção. E aí você tocou no ponto seríssimo. Por quê? A criança e a adolescente, elas acham que a depressão é um estado normal do jeito dela ser, né? Verdade. E a gente, nós que somos pais, né? A todos nós que somos pais... Eu sou pais, assim mesmo, né? É. E não tem que ser, não, não pode ser. E a gente acha assim, não é da idade, daqui a pouco vai passar, verdade, quando atingir a maioridade. E não é, né? A gente sabe que a gente tem condições de fazer o tratamento, né? Identificar precocemente e aliviar, né? Minimizar essa situação. Para você ver, no Brasil hoje nós temos 11 milhões de pessoas com depressão grave. O que significa isso? A grave só cura com antidepressivo. Né? E aí a intervenção medicamentosa, o acompanhamento justamente com terapia e tudo mais. Terapia, e no Brasil e no mundo são 300 milhões. Quer dizer, é muito triste. E aí eu estava até falando lá na Câmara com os vereadores para eu pedir apoio deles para o projeto e mostrar para os vereadores e para a população um estudo da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que até 2020, de 10 crianças, 2 vão ter depressão grave. Meu Deus. Então, é muito sério. Então, eu te agradeço até esse espaço aqui, para que a gente possa divulgar, né, para mostrar essa doença terrível, né, que aflige a todos nós, né, adultos, crianças, adolescentes. Quer dizer, então, eu acho que o meio que você está fazendo, eu acompanhei até um debate seu aqui, na semana passada, sobre essa doença. O Fantástico agora vai começar uma série né, também. Com Drauzio Varela, importantíssimo, né? Então, eu acho bacana isso. Eu acho que os meios de comunicação têm que discutir, porque muitas das vezes, aí você tocou no ponto, os telespectadores aí vão entender isso. O que os jovens fazem muito? Chamar atenção. E chegamos ao caso da baleia azul. Verdade. Em que a gente teve vários casos aí de jovens se mutilando para poder falar, pai, olha só, eu preciso de ajuda. Preciso de atenção. Preciso de atenção. E aí a gente tem hoje, né? Você pega um jovem, não preciso nem falar um adolescente, uma criança tem tanto compromisso quanto um adulto. Então ela tem agenda para cumprir, ela tem compromisso para entregar. E, gente, criança tem que ter tempo para ser criança. Uma das consequências da criança não ter tempo para ser criança, ou não dedicar-se a ser criança, tem sido desenvolver processos de enfermidades que eram comuns lá para maioridade, até para a questão do idoso. Então, não dá para a gente esquecer também que o nosso dia a dia, o nosso modo de viver hoje, as nossas escolhas, estão impactando também nessas questões. A depressão cresceu tanto porque hoje as pessoas se cobram tanto, né, e acabam ficando doentes, né, porque fica doente, gente. Aí você lembrou agora de uma situação que até nas redes sociais, a gente vê o caso do Instagram, que agora já não aparece mais as curtidas, porque estava causando, né, o efeito, o cara tem 100 mil curtidas lá.
a autoestima dele vai lá em cima. O cara teve 10, autoestima embaixo. Então, para você ver que a situação está tomando uma proporção que as pessoas... tão grave a ponto de uma plataforma pensar nisso, né? Então é muito sério, gente. É assim, a gente tem que enaltecer, porque o projeto do Tenente Jaime é aquilo que a gente precisa, é formalizar isso para que o poder público tenha poder, né, tenha instituição voltada para que isso vire uma política pública. E quando eu falo de política pública, é que se o prefeito sair amanhã, o projeto, o programa continua. Isso aí. É continuidade. Isso que é importante. Não é política do governo, é política pública. É isso que a gente precisa. E não tem jeito. A gente está falando de acesso. Psicólogo hoje não é tão fácil de você conseguir na rede pública. Né? Psiquiatra, então, nem se fala. Nossa saúde mental é doente em todo o Brasil. É difícil. Especialistas hoje procuram outros caminhos, até fora do país, infelizmente. Mas a gente tem que transformar, tem que oferecer ferramentas. Eu acho que o projeto ele entra bem nesse sentido, né, Jaime? Ele oferece uma ferramenta para que se organize nas escolas, né, nas instituições públicas, essa possibilidade de inserir o braço da discussão da depressão. Sim, né? E para você ter uma ideia, após a aprovação do projeto, várias pessoas, psicólogos, psiquiatras, já me procuraram para oferecer o serviço. Olha só, tá vendo? Entendeu? Para se oferecer, para poder criar simpósios, palestras em auditórios de escola. Então, o bacana é isso, que as pessoas estão se sensibilizando que realmente temos que fazer alguma coisa agora. Igual eu acabei de falar com você, é importante esse espaço que você está dando para que as pessoas saibam, né, o mal que essa doença está fazendo para os nossos jovens, para os adultos. E, Anderson, muito pouco foi feito. Muito pouco foi feito. Perto do estrago que está causando na sociedade, a gente fez quase nada, gente. E olha, não é por falta de profissional, não é por falta de necessidade de fazer. É até por um comodismo mesmo. Né? Aquela coisa de que, é uma frescurinha, daqui a pouco passa, né? Tá assim porque está todo mundo assim, o país está em crise, a cidade está em crise. Não é, gente. Tem que tratar com a seriedade que necessita ser tratada. E o projeto está aí para isso, né? Para que a gente sensibilize as pessoas. Aliás, eu queria convidar os meus amigos psicólogos, na cidade tem um monte de psicólogo bacana. Aliás, agora tem um curso de psicologia no Unifeso, né? O Unifeso inaugurou, primeira turma iniciando agora nesse semestre, no segundo semestre de 2019. 2 turmas cheias, a Carol Duarte está lá entre as turmas. Um beijo para a professora Ana, que é a coordenadora do curso. Parabéns à instituição. A gente precisa muito desses profissionais trabalhando. Mandar um abraço também para a Cláudia também, claro, que está lá com sempre certeza, na frente. Cláudia à frente dos projetos, sem dúvida nenhuma. E, é claro, né, convidar os profissionais a buscarem o vereador. Procura o gabinete do Tenente Jaime. O Tenente Jaime levantou essa bandeira, mas ela é uma bandeira nossa, né? Não é apenas do Jaime. O ideal é que ela seja, inclusive, uma bandeira do município, que Teresópolis seja uma referência no enfrentamento ao crescimento da depressão. A gente tem tudo para isso, a gente tem condições para isso, tem tantos profissionais. E contribua também nesse processo de discussão, quem sabe uma sugestão tua no projeto, uma sugestão tua ali na execução do projeto, possa ajudar e fazer com que ele seja mais eficiente. Né? Sim, com certeza. Estamos à disposição. Estamos à disposição. E aguardando aí, a galera para salmar aí. Agora, antes da gente finalizar o nosso bate-papo, eu tenho que perguntar ao Jaime sobre isso. Né? Você acompanhou o meu sofrimento tentando explicar aquela questão lá da extinção do presidente Bernardes. Né? O Jaime também sofreu, eu via a angústia do Jaime lá na sessão tentando explicar. Realmente o projeto foi para lá mal redigido, a ação de parceria foi mal feita à época. Olha, aquele negócio que quando começa errado não tem jeito, vai dar ruim no final. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas, Jaime, eu tenho certeza que você já andou explicando muitas vezes por aí esse negócio da extinção do presidente Bernardes, né, amigo? Verdade, até porque se a gente fosse extinguir o colégio de presidente de Bernardes, eu ia ficar sem emprego também. Tá vendo? Eu ia chegar no dia seguinte... Eu ia perder emprego. Ia perder o emprego. Então, o que aconteceu, Anderson? Na realidade, foi em 2013. O município fez um convênio com o Estado, porque o Estado ele deixou de ministrar aula para o fundamental. Fundamental. Então, ficou um espaço lá no Presidente Bernardes enorme, de 12
12 salas de aula. E aí, na época, o município estava com sala de aula em construção, tinha também... Reforma, né? Em reforma, esse negócio todo. E tinha a turma do EJA também. Então, fizeram um convênio através de um decreto. Só que esse decreto já fizeram errado, porque eles colocaram o nome da escola municipal o mesmo do estadual. Então, estava lá, Escola Municipal Presidente Bernardes e Escola Municipal Presidente Bernardes. Então, o mesmo nome. O que aconteceu? Aí, 2013, quando chegou 2017, não houve mais necessidade de usar o espaço, porque os alunos já tinham sido remanejados de volta às suas escolas de origem, e esse espaço permaneceu. Mas quando permanece, o MEC ele mantém um censo. Claro. E nesse censo, se você não tem aluno em sala de aula, você deixa de receber recursos. Perde lá, recursos, claro. Perde recurso. E aí, é como se fosse uma escola vazia, né? Fantasma. Exatamente. Justamente. Então, a necessidade que ocorre hoje é que tem que fazer a extinção do decreto, deixar bem claro, do decreto. Não é para extinguir o presidente. Não é para extinguir. O presidente vai continuar lá na Rua Filotepe, bairro São Pedro, normalmente, mas que existe hoje essa questão, a revogação desse decreto. Então, que é importante. Que é importante. Bom, explicado, né? Agora, Jaime, para a gente finalizar, estamos vivendo aí uma mudança, né, na Câmara. Saem os 6 suplentes, voltam os 6 vereadores mandados que foram afastados. Você tem convivência com todos, e eu tenho certeza que você pode falar com propriedade. Como é que vai ser o trabalho a partir de agora? Como é que você vê esse futuro aí do Legislativo? E, principalmente, você como líder do governo, essa relação dessa nova composição da Câmara com o Executivo. Como é que você vê esse futuro próximo aí? Anderson, olha só, eu não vejo assim, dificuldade para a gente trabalhar em conjunto pela cidade, até porque eu conheço os 6 vereadores, nós convivemos lá quase 2 anos, verdade. Os que saíram também, a gente sempre, igual o doutor Amorim falou aqui, sempre foi uma convivência harmônica. Harmônica, né? Sempre. E eu creio também que os 6 vereadores que estão retornando também conhecem o regimento interno da Câmara, sabe como que a gente trabalha. E eu acho o seguinte, a gente juntando forças para trabalhar para a cidade, não tem como dar errado, né? Eu acho que não tem jeito, né? Não tem jeito, cada um fazendo o seu trabalho, se comportando de acordo com o regimento interno, não tem como dar errado. Acho que a cidade tem tudo para continuar dentro da normalidade e, assim, legislando, criando lei, fiscalizando, vai continuar a mesma coisa, com certeza. Se Deus quiser. Deus te ouça. Deus te ouça, vereador. Bom, a gente segue na expectativa, claro, no próximo bloco a gente já repercute um pouco da tua opinião. Muita gente já participando, esse sinal é um bom sinal que a população está preocupada, né, com os rumos do Legislativo. A gente teve algumas legislaturas aí que a população estava nem aí para a Câmara, podia mudar todo mundo que eles não estavam nem aí. Hoje a preocupação voltou, sinal que o trabalho está sendo bem feito, sinal que o pessoal está impactando na sociedade, é isso que tem que acontecer mesmo. Tenente, obrigado pela tua participação. Obrigado mais uma vez. Parabéns mais uma vez pela proposição do projeto, né, que quer levantar essa questão da discussão da depressão. Conte com a gente sempre para qualquer uma dessas ações. Obrigado. E a gente está sempre à disposição para te receber aqui. Amigo. A recíproca é verdadeira. Agradeço a todos, um bom dia a todos. E aqui dar parabéns aqui para nosso amigo Anderson aqui, que está sempre preocupado em divulgar esses temas polêmicos, né, para ajudar a nossa comunidade. Parabéns pelo teu trabalho aí. Muito obrigado, amigo. A gente vai para o intervalo, que não acabou ainda não, tá? Daqui a pouco a gente está de volta.